Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu trago para vocês mais um teorema aí, um teorema importante, um teorema que não é muito comentado aí na geometria plana, por ele ter bastante assim especificidade, né, na questão. Ele determina exatamente aquilo ali e não há aplicações em outras situações, apenas naquela situação. Então, esse teorema aí é um teorema que ele te facilita muito a sair de uma questão onde eu tenho um círculo inscrito num triângulo qualquer, desde que eu conheça o ângulo entre dois lados, e esses dois lados, evidentemente, eu não conheço esses dois lados, né? Eu tenho um ângulo θ, eu tenho esses dois lados aqui e só conheço apenas o segmento no qual o raio aí, ó, intercepta. Não precisa ser necessariamente tangente aqui, né? Mas, enfim, eu sei que o ponto, eu conheço esse ponto aonde a minha reta tangente toca a circunferência, apenas na base do meu triângulo. Tudo bem? Então, para demonstrar este teorema, nós vamos precisar de algum conhecimento prévio do que até nós já falamos no canal, tá? Por exemplo, aquela relação, né, de área, né, onde a gente pode calcular a área de um triângulo, caso a gente conheça o raio e conheça todos os lados desse triângulo, ou seja, a fórmula seria a fórmula do semiperímetro vezes o raio. Aí você encontra a área do triângulo. Conhecendo todos os lados e o raio, você acha, e sabendo que uma circunferência está inscrita no triângulo, né, com um triângulo qualquer, você consegue achar a área com muita tranquilidade. Eu acho que é uma das fórmulas mais fáceis que tem. Mas, às vezes, você precisa calcular, de repente, o outro lado, e isso não é difícil. E aí você aplica o semiperímetro vezes o raio, e aí você mata a questão. Mas o teorema de Bourlet, ele diz assim, ele fala que se eu conheço o segmento, se eu tenho esse dado, esse conhecimento do valor do segmento onde a reta suporte tangencia a circunferência aí na base, seja onde for, em relação a qualquer ângulo, pode ser em relação a esse ângulo, se eu conheço aqui os dois segmentos, pode ser em relação a este ângulo, se eu conheço esses dois segmentos, eu posso aplicar o teorema de Bourlet. E o teorema de Bourlet diz assim, olha como ele é simples, e ele é quase que uma consequência do teorema de Poncelet. A área de um triângulo qualquer, me permita dizer T, vai ser sempre igual àqueles pedacinhos ali, né, que eu vou chamar de MN, mas pode ser X, Y, não importa, vezes a cotangente da metade do ângulo compreendido entre os lados ali, né? Então, olha só, se eu conheço o ângulo e conheço esses dois pedacinhos aqui, como eu disse, poderia ser aqui e aqui e o ângulo aqui. Poderia ser aqui e aqui e o ângulo está aqui. Não importa. Não necessariamente na base. Eu tenho que conhecer esses segmentos aonde a reta tangencia a minha circunferência inscrita. O teorema de Bourlet é exatamente isso aqui que eu estou escrevendo. Tá, Márcio, caiu do céu isso? É magia negra? Não, pessoal. Dá para a gente demonstrar.
se você tiver um conhecimento prévio de algumas coisas, você consegue demonstrar esse teorema de Bourlet. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar com vocês aqui, vamos começar fazendo tipo o teorema de Poncelet. Eu vou traçar uma bissetriz neste ângulo aqui, ó, fazendo com que esse ângulo se divida ao meio, né? E não importa se ela coincide com o raio embaixo lá, entendeu? Seja colinear, né? Não importa. Eu apenas vou traçar esta bissetriz. Vou traçar aqui de uma maneira assim bem rústica, né? E aí, pessoal, já dá para perceber o seguinte: esse segmento aqui é o raio e esse segmento aqui é o raio. Bom, se aqui é bissetriz, este ângulo é igual a este. Logo, se o ângulo é θ, aqui é θ dividido por 2. Também θ dividido por 2. Observe que eu peguei o triângulo ABC e nos pontos onde a tangente toca, eu fiz questão de identificar com letrinhas. Ó, aqui é o M, aqui é o N e aqui é o T. Tudo bem? Beleza. Vamos lembrar de um conceito interessante para nós encontrarmos esse lado aqui. Uma vez que, observe o seguinte, o lado oposto a este ângulo θ sobre 2 é o raio. Neste triângulo, o lado oposto ao ângulo de θ sobre 2 também é o raio. Chance desses dois triângulos serem congruentes, enormes. Vamos provar isso agora, por um caso de congruência. Mas, para tanto, vamos usar a trigonometria. Ó. Qual a relação que envolve cateto oposto e adjacente? Cateto oposto e adjacente é a tangente. A tangente de θ sobre 2 é o cateto oposto R sobre o adjacente, o quê? AM. Tá, mas espera aí. Não aparece tangente aqui na fórmula de Bourlet. Aparece cotangente. Mas a cotangente é escrito de que forma? É o inverso da tangente. Então, a cotangente de θ sobre 2 é igual a quê? Ao inverso da tangente. O inverso da tangente, AM dividido pelo raio. Eu inverti a tangente, certo? Daí a gente pode isolar o AM e falar quanto vale o AM. O AM é o raio vezes a cotangente de θ sobre 2. Tudo bem? Isso é uma coisa interessante a gente observar, e eu vou colocar aqui, ó. Aqui vale R cotangente de θ sobre 2. Mas eu queria que vocês observassem o seguinte: esses dois triângulos, eles têm aqui um ângulo reto, né, que todo mundo já sabe, né, já está cansado de saber que o raio intercepta o ponto de tangência formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui é 90, aqui é 90, com toda certeza. Note que este lado aqui, ele é comum aos dois triângulos. Também nós temos um outro lado que é também a mesma medida no outro triângulo. Tudo bem? Eu vou colocar um ozinho aqui de centro, tá? Então, olha só. Pela condição de lado, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, ó, congruência, lado, lado, ângulo. Eu posso afirmar, e não preciso muito para isso, pois esse ponto é exterior, também do ponto exterior ao ponto de tangência, essas medidas
se a gente estuda a circunferência, essas medidas têm o mesmo valor. Logo aqui, ó, também é R vezes a cotangente de θ sobre 2. Sem sombra de dúvida, né, pessoal? Agora, eu gostaria que vocês acompanhassem o que eu vou fazer aqui nesse sentido. Eu vou nomear o segmento todo aqui. Vou dar nome a esse segmento todo. Bom, ele recebe o nome sempre do vértice oposto. Aqui é o Czinho. E este lado, como analogamente, ele vai receber o nome, né? Ou a simbologia da letra minúscula do vértice oposto, Bzinho, tá? Da mesma forma que a gente pode dizer que aqui, ó, é o nosso Azinho, uma vez que o vértice é A, o oposto é o Azinho. Eu não brinco não, gente, é sério mesmo, eu não consigo fazer uma chaves que fica legalzinho, então nem tento, eu procuro nem tentar. Dou parabéns para quem consegue fazer aí uma chaves legalzinha, não consigo mesmo, de verdade. Mas, enfim, isso não é muito relevante assim também. Bom, excesso de rigor isso, né? Bom, pessoal, nós temos, para provar esse teorema de Bourlet, ter um conhecimento prévio de áreas. E existem duas fórmulas que nós já trabalhamos aqui no nosso contexto aqui da nossa plataforma. Duas fórmulas de área de um triângulo no qual existe uma circunferência inscrita, que é do nosso conhecimento. Uma delas é o radical de Heron. E eu quero que vocês relembrem comigo como é que é o radical de Heron. Professor, mas como é que você lembra isso? Olha, eu só consigo me lembrar porque eu trabalho com isso. E, constantemente, eu estou em contato com isso. Da mesma forma, o estudante, ele só vai se lembrar se ele tiver contato o tempo todo. Ah, eu nunca vi essa fórmula na minha vida. Tá vendo? O canal já existe exatamente para isso. Se você nunca viu, está vendo a partir de agora, comece a aplicar em determinados exercícios que exijam que você consiga aplicar essa fórmula, porque nem toda fórmula é aplicável em determinados exercícios. Há exercícios que pedem uma abordagem diferente. Então, as fórmulas são como um remédio. Você está com dor de cabeça, você não vai tomar remédio para dor de barriga, cólica, certo? Então, a fórmula, por exemplo, a área é a área de um triângulo é o semiperímetro vezes o raio. Para tanto, você precisa do semiperímetro, que na verdade necessariamente você tem que conhecer todos os lados para achar o semiperímetro, e você tem que conhecer o raio, senão você não consegue sair do lugar. Ah, mas não conheço todos os lados. Existe uma maneira de conhecer todos os lados. Se você tem um ângulo, aplica a lei do cosseno, ou aplica a lei dos senos, entendeu? E aí você acha o outro lado com muita facilidade. Então, matemática, uma coisa leva a outra. Um conhecimento vai puxando o outro. A fórmula de Heron diz que a área de um triângulo qualquer, fórmula de Heron ou radical de Heron, tá, pessoal? Pode ser conhecido como radical de Heron. Aliás, muitos tratam como radical de Heron. É o semiperímetro vezes
o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro vezes menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Essa é a fórmula de Heron. Aí você vai me dizer, é difícil de gravar isso aqui? Nada, nem um pouco difícil. Fórmula de Heron, ou radical de Heron, semiperímetro vezes o produto da diferença do semiperímetro pelos seus lados. Ó, semiperímetro menos A, vezes semiperímetro vezes B, menos B, vezes semiperímetro menos C. Fórmula de Heron, ou radical de Heron. E essa fórmula que é conhecidíssima por muitos aí que já resolveu o exercício relativo a isso, que é o semiperímetro vezes o raio. Essa também é uma fórmula que trata especificamente de um triângulo circunscritível, ou seja, um triângulo que circunscreve uma circunferência. Um triângulo no qual há uma circunferência tangenciando os seus lados. A gente só usa essa fórmula quando acontece isso. Essa forma aqui, certo? Essa não. Essa eu preciso conhecer todos os lados e aí eu consigo achar o semiperímetro e aplicar. É uma fórmula, digamos, complexa no que diz respeito à demonstração, entretanto, muito prática para resolver, desde que você conheça todos os três lados do triângulo, certo? Então, como as duas fórmulas representam a área de um triângulo, é a área de um triângulo qualquer, eu posso igualar. As duas áreas representam, as duas expressões representam uma área de um triângulo qualquer. Eu posso igualar. Então, eu posso fazer assim, ó. A raiz de P vezes A menos, vezes P menos A, P menos B, P menos C. Isso é igual a quem? A fórmula também que diz que o perímetro é igual ao raio. E nós não vamos igualar isso aqui à toa, só porque vamos igualar porque achamos bonitinho. Porque as duas expressões representam a área de um triângulo qualquer e fala sobre perímetro. Ó, semiperímetro, semiperímetro. É por isso que nós vamos igualar ela. Então, nesse caso aqui, eu tenho um radical antes da igualdade, ou seja, no primeiro membro da equação. Para eliminar esse radical, o que eu tenho que fazer? Elevar ao quadrado os dois membros, né? Fazendo isso, eu posso cancelar o sinal de radical aqui, e aí eu vou ficar com o quê? Prestem bem atenção, hein? O semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos o A, vezes o semiperímetro menos o B, vezes o semiperímetro menos o C. Isso é igual a quê? Ao semiperímetro ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Tá, beleza. Como o semiperímetro, evidentemente, se é um triângulo, não vai ser zero, né? O semiperímetro não é zero. Então, eu posso dividir toda a minha expressão por P, simplificando o P com um P ao quadrado aqui, ó. E aí, a expressão ficou melhor ainda para nós, da seguinte forma. Observem. P menos A, P menos B, P menos C. Isso é igual a P que multiplica o raio ao quadrado. Deixa isso aí quieto aí. Pense comigo.
Vou fazer mais em cima um pouquinho. Quem é o A do nosso triângulo? Desse triângulo aqui. É o M mais o N. Beleza. Quem é o B? Teria que colocar no minúsculo aqui, né? Quem é o Bzinho do nosso triângulo? Aí você tem que parar e pensar. O Bzinho é o segmento N, né, que eu chamei de N, mais R cotangente de θ sobre 2. N mais R vezes a cotangente de θ sobre 2. E quem é o C? Ah, o C vai ser M mais R cotangente de 2. M mais R que multiplica a cotangente de θ sobre 2. Beleza. Raciocínio feito, perfeito. Bom, na fórmula aqui eu preciso achar o semiperímetro. O perímetro, pessoal, perímetro, deixa eu escrever ele mais aqui. Vou tentar até separar um pouquinho aqui para não fazer uma confusão. O perímetro, pessoal, perímetro o símbolo de perímetro é 2P, tá? 2P é a soma de todos os lados. Então, vocês concordam que é 2M mais 2N, e o professor está fragmentando o triângulo. Tá, esse pedaço com esse pedaço com esse. Não é a soma? Estou somando tudo. Eu vou completar, calma, eu vou chegar lá. Mais 2 vezes quem? R cotangente de θ sobre 2. Beleza. Ah, tá. Então, o perímetro é isso? E o semiperímetro, o que é? O semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Se eu dividir tudo por 2, eu tô achando o semiperímetro. Então, ó, o perímetro vai ser M mais N mais R cotangente de θ sobre 2. Ah, mas peraí, dá para melhorar isso aí? O que é M mais N? Só para simplificar. Perímetro podemos até deixar assim, não vamos aumentar o número de informação, não. Podemos deixar assim. Beleza. Agora eu queria que vocês observassem, pessoal, é o seguinte. Na minha fórmula que eu desenvolvi aqui, eu preciso encontrar quem é P, essa diferença aqui, para eu poder substituir. Fica mais fácil se eu encontrar, né? Então vamos encontrar ela par em par. Aos poucos. P menos A. O A você sabe que é M menos N, né? Bom, ele está falando o semiperímetro menos o A. Se eu pegar o semiperímetro, que é isso aqui, que é essa expressão toda aqui, menos o A, sobra quem? Raciocina comigo de novo. Vou pegar essa expressão menos essa aqui, ó, que é M menos mais A, M mais N, M mais N de naná. Vai sobrar quem? Ah, tá, professor, entendi. Sobra R cotangente de θ sobre 2. Repetindo, semiperímetro menos o A. O A não é M mais N? Se eu pego essa expressão aqui,
menos essa, sobrou quem? R cotangente de θ sobre 2. Tá, e o semiperímetro menos o B? Vamos ver? Olha o B aqui, ó. O B é N mais R cotangente de θ sobre 2. Se eu pego o semiperímetro menos essa expressão, quem vai sobrar? Bom, peraí, professor. O R cotangente de θ sobre 2 vai cancelar, porque é essa menos essa, né? Ah, também vai cancelar o N, né? Então vai sobrar só M? Exatamente. E se eu pegar o semiperímetro menos o C? Olha só, eu vou pegar o semiperímetro, que é essa expressão toda, menos o C, que é essa expressão toda. Quem vai sobrar? Você vai cancelar o M com o M, o R cotangente de θ sobre 2 com o R cotangente de θ sobre 2. Vai sobrar o N, né? Perfeitamente. Vamos substituir agora? Estamos quase provando o teorema de Bourlet. Então, olha só. Eu sei que P menos A é R cotangente de θ sobre 2. R cotangente de θ sobre 2. Vezes o P menos B, eu sei que é M. Vezes o P menos C, eu sei que é N. Isso é igual a quê? A P vezes R ao quadrado. Perceberam que aparece R nos dois membros da equação? Analogamente que eu fiz com o perímetro, eu posso fazer aqui nessa expressão, dividir toda a minha expressão por R. Por quê? Porque o raio é uma dimensão e ele não é nulo, né? O raio é um comprimento. Ele não é nulo, é um segmento. Então eu posso cancelar esse doisinho aqui, eu estou dividindo por R toda a minha expressão. E aí fiquei, olha só, cara, olha o que eu fiquei. Eu fiquei com P, que multiplica o raio, é igual a M vezes N, cotangente de θ sobre 2. Mas quem é P vezes R? O semiperímetro vezes o R é a área do triângulo. A área do triângulo é M vezes N vezes a cotangente de θ sobre 2. Que legal, cara, que legal. A partir de dois conhecimentos interessantes, nós chegamos aí ao teorema de Bourlet. Esse teorema, vou até colocar aqui um tracinho bonitinho aqui, ó, para ficar legal. Um balãozinho aqui, né? Para a gente destacar, teorema de Bourlet. Ele é aplicável aqui, ó. Nós vamos aplicar num triângulo que mais aparece com circunferências inscritas. Teorema triângulo retângulo. Estou dando aqui um exemplo aqui. Dado o triângulo retângulo em A, calcule a sua área em unidades ao quadrado. Tá, beleza. Olha o que a gente conhece ali. O ponto de intersecção. O ponto de contato da circunferência divide esse segmento BC em dois segmentos que são conhecidos. Porém, nós não conhecemos os catetos desse triângulo, percebe? E agora, como é que a gente vai fazer? Não temos como sair. Temos pelo teorema de Bourlet, que fica muito fácil aplicar o seguinte: a área do triângulo é o produto, vou colocar aqui a fórmula aqui, mas MN pode ser X vezes Y, não importa, tá? B vezes C, dependendo da situação, B vezes C, cuidado aí. W vezes Z, não importa. Cotangente
de θ sobre 2. Note que o ângulo de 90 graus aqui, ó, o ângulo que está se opondo a esses segmentos é o ângulo de 90 graus. Quando eu pego 90 graus e divido por 2, encontro o quê? 45 graus. E a cotangente, pessoal, é o inverso da tangente. É só você lembrar, a tangente de 45 graus, quanto é? 1. E qual é o inverso de 1? 1 mesmo. Ah, então peraí. A área do triângulo ABC ficou descrita assim: 10 vezes. Aqui é 6, pessoal. Eu coloquei 4, mas não é 4, não, é 6. Dez vezes 6 vezes 1, né? Então, a área ABC nada mais é do que 60 unidades quadradas. Tudo bem? Espero que tenham entendido, letra B aqui como resposta. Espero que tenham entendido, que tenha sido mais um teorema interessante que, se você não conhecia, agora passou a conhecer. É muito cobrado também, esse teorema ele pode ser cobrado numa atividade aí relativa a provas militares, sobretudo, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Peço que deixem um like no vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa força. O canal estava, essa semana passada, a todo vapor, agora deu uma parada, não tem mais inscritos, não estão se inscrevendo. Se inscreva no canal, dê essa força para a gente continuar nesse projeto aí e melhorar a cada dia. Bom, pessoal, agradeço a todos os inscritos e até a próxima videoaula.